Parece que não. Só se tiver com outra conta. Beleza, pessoal, estamos gravando então. Nós estamos na nossa aula de Ciências da Religião. Hoje é a nossa última aula, né, nesse formato de seminários. Os nossos seminários estão sendo muito bons, muito interativos, tenho gostado bastante da apresentação de vocês. E hoje nós vamos ouvir o grupo 3 falando sobre a matriz do Espiritismo, né, Espiritismo brasileiro, considerando que nós temos trazido ali as matrizes religiosas brasileiras em pontos de contato com a alteridade, né? Então, nós vamos ouvir aí o grupo 3, que é formado pelo Jonathan Lima, Andressa Silva, José Augusto e Ney Andrade. Eu vou, então, mutar meu microfone, já só para ficar gravado. Então, as nossas próximas aulas serão às quartas-feiras, né? Então, a próxima aula vai ser dia 9 de julho, e depois eu passo para vocês no grupo do WhatsApp, né? Um materialzinho para vocês irem lendo. Eu já tinha passado antes, mas pode ser que alguém tenha perdido, até nessa correria dos seminários, né? Pode ser que na correria não tenha dado tempo de ler, mas para a gente conversar junto também. O Ney tá entrando aqui. Beleza. Tava falando com ele, não estava conseguindo por isso. Outro ponto importante de se destacar é sobre o link, né? Então é um link único. Vocês podem salvar ele nos favoritos aí. Beleza, Ney? Que é sempre esse link, ao menos que a gente mande uma outra informação diferente. Quem vai começar? O Jonathan? Eu só queria falar uma palavrinha antes da Andressa. A Andressa que vai iniciar ali, vai dar a introdução e tudo mais, mas eu queria te dar uma palavrinha antes, professor. Quero agradecer também o pessoal ali do grupo, né, do meu grupo ali. O pessoal se empenhou pra caramba. Lá no início do trabalho, a gente estava meio perdido, todos nós, né? E alguns aí estavam meio apavorados, enfim. E a gente fez tudo certinho como tem que ser. Por isso aquelas perguntas lá no início, professor, né, de como que seria, como que era, blá, blá, blá. Até porque a gente estava meio perdido realmente. Mas, enfim, a gente conseguiu traçar uma linha de raciocínio e a gente, né, fez um trabalhinho bem bacana. E de antemão, é um trabalho que vai ser mais dinâmico, assim, e eu vou trazer, né, lembrando aquela experiência que eu tive com uma paciente em si, né, não vou citar nomes aqui, mas eu vou explicar também, né, para vocês, trazer essa experiência que vai também exemplificar o nosso conteúdo aí, tá bom? Então, professor, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Andressa, a hora que você quiser, seja muito bem-vinda. Beleza, pessoal, só para lembrar, então, a apresentação do grupo vai ter ali até 35 minutos, depois a gente vai fazendo as interações. Então, aqueles que não estiverem no grupo que está apresentando, são incentivados aí a, né, fazer suas perguntas, etc. Pode ir organizando as perguntas para o momento que a gente for, depois da apresentação deles, tá? Então, podem ficar à vontade aí. Andressa, vou fixar você aqui. Tá, beleza. Boa noite a todos. Eu sou a Andressa, sou aluna do curso de Filosofia. Estou um pouco nervosa aqui para falar com vocês. Fiz uma colinha para poder me facilitar. Eu vou fazer a introdução e aí o Jonathan, o Ney, o Guto vai finalizar. A gente vai falar, né, o Espiritismo brasileiro e a alteridade. O Espiritismo é uma doutrina que busca compreender a natureza da alma humana, a vida após a morte e a comunicação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Uma das características fundamentais do Espiritismo é a ênfase na alteridade, a relação entre o eu e o outro. O Espiritismo ocupa um lugar singular por articular a ciência, a filosofia e a religião, a parte que o Ney vai falar, propondo uma ética baseada na evolução moral do espírito e na caridade como prática cotidiana. Ele foi fundado, né, codificado por Allan Kardec, na França, em 1857, cujo nome de batismo era
Hippolyte Léon Denisard, não sei se exatamente assim que se pronuncia. O nome de Allan Kardec, ele mudou depois que ele teve contato com o espírito, eu não sei se é chamado Zefiro ou se é a característica do espírito, a qualidade, Zefiro, foi o que eu encontrei. Ele disse que conhecia ele de vidas anteriores e que ele era um sacerdote druida. E aí, também por isso, ele adotou o nome de Allan Kardec. Ele foi, né, professor, autor, filósofo, e por ter contato com o espiritismo, ele usou esse nome de Allan Kardec para poder assinar os livros dele, né? E antes ele tinha estudos educacionais com outro nome, mas para poder separar mesmo. O espiritismo chegou no Brasil no século XIX, sendo amplamente difundido entre os intelectuais e médicos, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Ao longo do tempo, desenvolveu uma face brasileira marcada pelo sincretismo com valores cristãos. E aí a gente vê que ele tem as características, mas também tem a questão de ter iniciado a Umbanda através do espiritismo e outras religiões que se mesclam também, né? Tem informação. Com uma expressiva dimensão social marcada pela caridade. E aí o Allan Kardec fala que sem caridade não há salvação. É uma frase conhecida entre eles. Hoje existe cerca de 3,8 milhões de espíritas kardecistas no Brasil, segundo o IBGE. O espiritismo se consolidou como uma doutrina religiosa, reconhecida no campo simbólico-social, mesmo tendo sido inicialmente estruturado como filosofia espiritualista, não como uma religião institucionalizada. E aí, nesse trabalho, a gente pretende explorar como a doutrina espírita aborda a questão da alteridade, analisando como que ela se manifesta na relação entre os espíritos encarnados e desencarnados, e como isso influencia a compreensão da identidade como consciência. Essa é a minha parte. Não tô te ouvindo, Jonathan. Perdão, desculpa. Eu vou dar continuidade aqui nessa parte. Quando for para passar os slides, vocês me avisam. Tá? Isso. E aí, depois que eu falar ali duas partes, eu vou passar para o Ney, para dar continuidade, e depois eu retorno para a gente falar aí sobre o estudo de caso e também falar sobre a experiência, e depois o Guto vai concluir para nós, beleza? Por gentileza, professor, pode passar uma, por favor, até o desenvolvimento teórico, alteridade, isso aí mesmo. Bom, pessoal, na minha opinião, o espiritismo ela é pura alteridade, pura caridade em si. E vocês vão entender, né, ao longo do que a gente conversar aqui agora, o porquê que eu estou te falando isso. A gente tem ali a alteridade transcendental. Né? A partir do momento que, no espiritismo, compreende-se que o espírito em si, ele tem uma jornada de aperfeiçoamento, né, entre a carne e o espírito, né? Ou seja, todos nós vamos passar por uma experiência terrena, onde a gente vai ter a evolução, de acordo com o nosso lei kármica, enfim. O fato é que a gente precisa se aperfeiçoar e evoluir de alguma forma, né? Dentro da parte espiritual também. Por isso que aquela questão que eu falei anteriormente, nós precisamos viver como espírito que somos e não como matéria que estamos, né? Mas dentro de equilíbrio, porque nós também estamos aqui para ter essa experiência terrena, certo? E uma das situações que mais pega dentro do espiritismo, assim, que o pessoal usa bastante, é a relação entre, exatamente, os encarnados, né, e os desencarnados. Ou seja, essa questão da alteridade é muito forte, porque a partir do momento que a pessoa se predispõe a ir até um local, né, e se doar o seu tempo, a sua energia, o seu ectoplasma, para poder falar com o ser que está do outro lado também, sem obter nenhum tipo de retorno material,
né? E, além disso, entender quais são as dores do outro, né? Sem se envolver, enfim. Isso, para mim, é a mais pura prova também de alteridade e caridade. Né? Vamos ver aqui. Essa visão ampliada, que é a ética da convivência e a responsabilidade coletiva, né, dado em todos, em algum momento, ela transita, como eu falei anteriormente, entre os mundos físico e espiritual. Assim, a alteridade no espiritismo é também uma alteridade interexistencial. A partir do momento que a gente fala assim, interexistencial é justamente essa questão, a gente pega a parte espiritual, a parte física, e junta, né, nessa fase assim. Não sei as pessoas, quem já teve essa experiência com o pessoal da parte do espiritismo, você sempre vai ver uma pessoa que está sempre com uma energia muito boa, uma hora boa, tranquila, né, pronta para dar amor, pronta para doar, seja quem for, né? Então, esse tipo de alteridade não tem, ela é caridade pura, o que é a base, né, na verdade, para muitas religiões também, a caridade. Dentro da Umbanda, que seria a parte mais raiz da Umbanda, né, também é um exemplo. Professor, pode passar mais um, por favor? Ali a caridade como ética da autoridade. Como eu falei ali, as pessoas, os médiuns, né, da casa, eles têm ali como premissa se doar sempre, certo? Se doar para o próximo, se doar para o irmão que está precisando de uma necessidade, se doar energeticamente, não só para os irmãos físicos encarnados, para aqueles que estão, né, do lado de fora também. Então, aqui tem uma frase que a Andressa falou também, que está presente nos livros dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. E isso é a mais pura verdade, porque a partir do momento que a gente está dentro da caridade, a gente também está se curando, porque a gente está praticando a humildade, e com isso vem todo o resto, né, da alteridade. A partir do momento que a gente se reconhece no outro também, e ao mesmo tempo sem se envolver também na lei kármica do outro, a gente se doa em prol de uma evolução mútua. Porque a partir do momento que eu também estou curando o próximo, eu também estou me curando. Certo? Então, eu também estou me doando, também estou melhorando e evoluindo. Então, vamos ver aqui. A caridade no Espiritismo é vista como um ato, né, de amor ao próximo, não limitado a auxílios materiais, como eu falei anteriormente, mas também ao acolhimento, ao perdoar e à escuta ativa e ao respeito pelas diferenças. Ou seja, existem várias casas que hoje em dia elas simplesmente só escutam e doam palavras. Isso também é uma certa forma, também é uma medicina, né, que as pessoas se doam para falar para o outro, para o próximo, e só ali já passa cura, já passa transmutação, principalmente transmutação energética, somente pelas palavras aí, né? Então, ao reconhecer a dor e a ignorância do outro, né, o espírito convida o sujeito à própria empatia. Ou seja, a partir do momento que eu vejo a dor do outro, em que eu entendo, automaticamente a empatia é instantânea, certo? Então, a verdadeira caridade nessa visão espírita, do kardecismo, enfim, é inseparável da experiência da alteridade. No meu ponto, é a base, é a chave do espiritismo, é a caridade, é a alteridade nesse sentido. Então, eu gostaria de passar agora para o Ney, que ele vai dar continuidade aí na nossa linha de raciocínio. Ney? Vamos ver se o cara tá aí, né? Tá aí. Eu tava vendo ele. Ah, tá aqui. A gente não tá te ouvindo. Não sei se você tá falando. Seu mic tá mudo, cara. E eu não consigo ativar o seu microfone. Então você que tem que ativar aí.
Será que caiu? Vocês estão vendo ele fixo na tela? Acho que ele está entrando com o celular da O esposa. Ney está na tela, mas o áudio dele está fechado. Eu não sei. Ele tem que ativar o áudio dele lá. Tem que clicar no mic aí. Tá liberado o microfone para vocês ativarem ou desativarem. Então, não é daqui. Agora ele deu uma travada, né? É que ele saiu e entrou? Sim, entrou por isso. Ney? Ney, teu áudio tá mudo para nós aqui, não tá aparecendo. Consegue ativar para nós, por favor? Ai, não tá conseguindo falar no áudio. Entra pelo celular. Entra pelo celular da sua esposa, de repente. Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Agora sim. Consegui. Boa noite, desculpa, consegui. Boa noite. Tá contigo. Boa noite. Professor, pode passar para o slide, por favor, de número 5? Isso. Boa noite, pessoal. Deimárcio. Estou cursando em Ciências da Religião. Bom, nessa temática é a diversidade religiosa e respeito à alteridade. Bom, no Espiritismo, pessoal, fazendo aqui um comparativo, ele não é uma religião igual à Igreja Católica, a Igreja Evangélica de templos, de hierarquia, como padres, pastores, cerimônias, etc. Ele é um pouco mais simples nesse quesito, o Espiritismo. Por exemplo, a palavra religião, no latim, quer dizer religare, que tem essa ideia de ligar o ser humano ao divino, né? Tem essa conexão. Mas me parece que no Espiritismo, esse religare não é necessariamente a Deus, mas sim no próximo. O espírita tem essa pegada, ver o outro, aí entra a questão da alteridade, de ver no outro essa conexão. Não existe no espiritismo uma prática religiosa sem a presença do outro. Tá, como os meus que antecedeu, o Jonathan e a Andressa, a caridade, o amor ao próximo. Ou seja, no espiritismo não tem essa coisa vista de templo, de culto, de rituais, muitas das vezes igual se tem em igreja evangélica, catolicismo, mas sim no outro, no ser humano, na caridade, na fraternidade, no amor ao próximo. Aí entra essa questão da alteridade no espiritismo. Eu achei muito interessante essa questão do espiritismo, de ter essa simplicidade. Tem um médio, lógico, tem um médio ali, mas não é igual na igreja evangélica, que tudo passa pelo pastor, ou igreja católica, no padre, no papa. É muito burocrático essa questão, mas no espiritismo não tem essa burocracia, muitas das vezes, é mais simples as suas reuniões. E eu vejo mais como uma questão filosófica mesmo. A palavra filosofia, né, quer dizer amigo da sabedoria, amigo do saber, mas sim não como uma parte teórica, mas sim como uma parte prática de vida. O estilo de vida do espírita visando o outro, sempre inserindo o outro nessa conexão do outro. Um estilo de vida do espírita é o amor ao próximo. Né? É impossível uma pessoa ser adepta do espiritismo e não praticar a caridade. Eu me lembro que uma certa feita que dois amigos foram visitar uma família bem humilde, e eles
foram apenas com, vamos dizer assim, a parte espiritual, religiosamente falando. E ali eles falaram da palavra e saíram. Quando eles saíram, pessoal, de repente chegou o pessoal espírita com cesta básica para aquela família. Ali eles aprenderam que, além do algo espiritual, aquela família estava precisando de algo material, matar a sua fome. Então, o espírita tem essa sensibilidade de ver no outro a necessidade do outro e procurar suprir ela. Então, a filosofia de um espírita, da pessoa que pratica o espiritismo, é isto, é levar para o próximo o que ele precisa, o que ele necessita, através de palavra, através de gesto e prática também. O espírita, ele não procura julgar, condenar, e sim entender que a caridade a qual ele está fazendo faz parte da evolução dele próprio. A filosofia de vida do espírito é isso. A caridade, ela faz com que ele chegue na evolução. Então, é interessante um espírita. E o espírita também, ele é muito tolerante. Ele não pratica a intolerância religiosa. Ele procura enxergar noutra religião também, pode ter verdades ali também na outra religião, não só na sua própria religião. Por exemplo, no espiritismo, você não vai ver nunca eles dizerem que outras religiões não prestam, que só a dele que está certa, que as outras religiões é obra de Satanás, é obra do capiroto, que só o espiritismo está certo. A gente não enxerga isso no espiritismo. Eles não procuram impor a sua maneira de pensar a ninguém. Eles indo na rua, entregando panfletos, evangelizando através de revistas, através de e-mails, tentando impor a sua religião às demais pessoas. Isso tudo faz parte da tolerância religiosa. Ou seja, eles não procuram praticar a intolerância religiosa, que infelizmente a gente no Brasil, principalmente, a gente vê isso. À torta direita, as pessoas praticando a intolerância religiosa, seja através de palavras, gestos, através de postagens em rede social, mas que é um absurdo isso, né? Em pleno momento, a gente ainda contemplar a intolerância religiosa. E o espiritismo, não, ele tenta promover a tolerância religiosa, o respeito mútuo entre os praticantes e diferenças a crenças, a crédulos, e inclusive até promove reuniões para conversar mesmo, ter o diálogo interreligioso, para que ele consiga ver na outra religião alguma coisa que ainda ele não percebeu. Pode ter verdades na outra religião que ele não percebeu. Isso tudo faz parte da alteridade no meu modo de ver, no modo de pensar. Né? Passa o próximo slide, por favor, professor. Ele tenta enxergar contribuições para um diálogo interreligioso. Ou seja, o espiritismo está aberto também às outras religiões, para chamar ao diálogo, à compreensão, que infelizmente muita religião é fechada. Por exemplo, maçonaria. Maçonaria eu vejo algo muito fechado, a gente quase não tem informação. Mas no espiritismo, não, eles chamam a esse diálogo para conversar. Infelizmente, tem gente que tem preconceito com o espiritismo por não conhecer essa religião, né? Essa doutrina. Mas no espiritismo a gente vê o contrário, o oposto, que chamam também ao diálogo e também tolera qualquer outro tipo de religião, de credo. E interessante essa pegada do espiritismo também. Esse é o meu ponto de vista, pessoal. Bom, pessoal, então, dando sequência à conclusão do Ney, a gente entra agora num próximo passo, que seria um estudo de caso prático, né? Onde eu trago aqui como exemplo a atividade da Federação Espírita Brasileira, que ela promove diversas campanhas sociais, né, como distribuição de cestas básicas, atendimento espiritual e suporte emocional a famílias em vulnerabilidade. E isso é muito importante, isso é pura caridade, consequentemente pura alteridade, certo? Essas ações realizadas, gostaria de salientar aqui,
sem exigir adesão à doutrina espírita. Ou seja, eles não exigem, né, que a pessoa se converta ou aderir à filosofia de vida, enfim. Eles simplesmente prestam caridade sem exigir nada, certo? É uma doação, é um ato de amor incondicional. E então a caridade não visa converter, mas sim servir, o que confirma a vivência concreta, né, da alteridade. Agora, entrando num ponto bem importante, que eu gostaria de trazer um bom exemplo, que eu pude conviver, tive o prazer, na verdade, né, de viver dentro da parte do Espiritismo, que eu tive essa missão, né, graças a Deus tive essa missão e foi muito importante. Então, gostaria de salientar aqui com vocês essa questão. Para quem não sabe, eu sou terapeuta integrativo, trabalho com expansão da consciência, né, e trabalho com vários tipos de medicinas, inclusive xamanismo, dentro do espiritismo, né? Então, tenho todos os meus mentores, e na época, eu estava participando de uma roda, de um atendimento de constelação familiar, né? Onde eu fazia toda a parte espiritual dessa constelação familiar, né? Para quem não conhece, é uma terapia muito interessante que visa cuidar muito do nosso campo morfogenético, né, que faz com que a gente repita ciclos dos nossos antepassados, nossos ancestrais, né, e saia de um padrão mais, digamos, efetivo na nossa jornada espiritual. E aí, onde eu conheci essa pessoa, essa paciente, né, no qual ela estava em fase de câncer terminal. E eu recebi essa missão de trazer consciência para ela e para a família dela inteira, que eram 7 pessoas, né? Inclusive ela, contando com ela. E eu tinha ali mais ou menos uma previsão de tempo de 6 meses para poder atuar nessa família aí com ela. Foi onde eu comecei a trabalhar em vários atendimentos, especificamente com ela, para trazer essa consciência do antes e do depois que ela partir. Aí vocês pensam comigo, o quão fácil ou quão difícil, né, dependendo da claridade de cada um, é você mostrar essa consciência, fazer com que uma pessoa atinja um nível de consciência no qual ela sabe que ela vai partir para outro mundo, que não tem jeito, e que pode ser a qualquer momento isso. Você fazer com que essa pessoa atinja uma consciência de que ela não vai morrer, mas que ela vai continuar ali do outro lado, certo? E que essa questão da morte aqui, ela é muito subjetiva, ela é apenas uma passagem para algo maior, né? Então, o meu trabalho foi bem difícil, porque tinha toda uma questão energética, né? Para quem não sabe, as pessoas que estão em fase terminal de câncer, automaticamente elas se tornam obsessoras, né? Energéticas, elas sugam muito a energia de todo mundo que está à sua volta, porque elas precisam dessa energia vital, desse ectoplasma, para poder se realimentar, se reenergizar, se curar, certo? Então, automaticamente acontece isso. Então, quem está perto dessas pessoas, ela doa muita energia, muito ectoplasma, e há um desgaste energético gigantesco nesse sentido. Então, todos os atendimentos que eu fiz com ela foi baseado nisso, para trazer essa consciência para ela, trazer a cura para ela, né, para que ela consiga saber exatamente o que ela vai fazer, o que vai acontecer pouco antes dela partir e um pouco depois que ela partir. Um pouco antes, que seria no caso dela partir, é justamente ela praticar o amor, a caridade, que é muito importante, e também o desprendimento, né, de culpa e rancor, ódio, todas essas questões assim. Isso é fundamental, né, para quando a gente está no processo de desligamento, de transição nesse sentido. Por que eu te digo isso? Porque quando a gente está preso, né, culpa e entre outras questões, né, como a materialidade em si, o processo, né, de desligamento, de desencarne, ele se torna um pouco mais difícil. E como a gente vai para uma outra realidade, muitas vezes aquela consciência que a gente está antes de partir, basicamente pode ser a nossa realidade que a gente vai lá para o outro lado.
Então, por exemplo, se a gente está vibrando muito no material, ou no rancor, no ódio, na culpa, coisas do tipo, sabe-se lá qual é a realidade que a gente vai criar para nós lá do outro lado, certo? E dependendo dessa realidade, a gente pode ficar uma eternidade lá do outro lado, preso, digamos, a um momento que a gente não conseguiu se livrar, né? Até que a gente atinja essa consciência e realmente vá para o lugar onde a gente precisa ir. Então, foi feito um trabalho muito forte com ela, e aí a parte da família também, porque, por exemplo, pensa bem, tem toda a dor da família que está se despedindo, que sabe que tem que se despedir para aquela pessoa, e elas não conseguem, né, tratar aquela pessoa com mais tranquilidade, e porque elas sabem que elas vão perder toda uma consciência de dor ali, de perda, né, para a família, para ela, tudo isso. Então, tem vários momentos que eu tive que reunir toda a família, menos a paciente, para que a gente converse exatamente como eles deveriam agir com ela antes disso, né? Com muito amor, com muita paciência, com muito carinho, né? Dizendo para ela ficar tranquila que todo mundo vai ficar bem, que isso é muito importante. E também falando sobre as questões de quando ela partir do outro lado, certo? Todo mundo já deve saber que tem aquela questão assim, dos 7 dias, né? Que a pessoa tem ali para poder fazer a missa do 7º dia e tudo mais, né? Por que isso existe, né? Isso existe justamente porque quando a gente se desencarna, o nosso espírito, né, para aqueles que realmente vão ter um encaminhamento do outro lado, nós ficamos desligados por 7 dias. Por que isso? Justamente porque quando nós estamos do outro lado, os nossos familiares que estão interligados conosco através de um fio de prata, a gente começa a sentir todas as dores dos nossos familiares. Então, isso é muito traumático para quem está do outro lado. Então, a própria espiritualidade, ela nos desliga e nos deixa em stand-by, digamos assim, literalmente em stand-by, em alguma colônia espiritual, para que a gente não sinta tanto isso, né? Principalmente quem vai, digamos assim, com uma doença trágica, acidente, coisas do tipo assim. Justamente para que passe toda aquela missa, já passou toda aquela dor, as pessoas já estão mais calmas, mais tranquilas, e aí a pessoa é realmente ligada, passado toda aquela informação que a pessoa realmente está do outro lado e tudo mais. Vale lembrar que tudo isso para quem tem merecimento, certo? Então, imagina na minha situação, quanto ectoplasma eu tive que doar para toda a família e para ela durante 6 meses da minha vida. Foi muito difícil. Então, já para concluir, quando chegando nesses 6 meses, os meus mentores disseram para mim, pouco antes dela partir, os mentores disseram para mim, encerra o ciclo e sai da família, bem assim. E foi o que eu fiz, saí da família, agradeci todo mundo, depois que todo mundo já estava, né, sabendo, independente com as resistências deles, já estavam sabendo o que né, a informação já tinha, né? O aceitar ou não, daí vai de cada pessoa. E aí foi onde eu saí da família, e aí deu exatamente 30 dias depois, a paciente desencarnou. Como eu soube que ela desencarnou? Nesse dia eu estava com o meu mentor espiritual, fazendo uma limpeza energética que eu precisava, ainda estava me recuperando. Eu fiquei 2 meses praticamente só me recuperando energeticamente, de tanto que eu doei ectoplasma. E aí ela simplesmente apareceu lá. Ela tinha acabado de partir e ela não sabia para onde ir e ela foi me procurar. Quando ela se deparou que ela estava do outro lado, ela não sabia para onde ir, ela foi me procurar e procurar os meus mentores, claro, né? E aí os meus mentores, que eles estavam do outro lado, acolheram ela, desligaram ela e encaminharam ela para uma colônia, certo? Depois de 7 dias, onde eu estava novamente com os meus mentores, quem apareceu? Ela. Só que nesse momento ela já estava feliz, estava bem, estava com os cabelos dela já normal, né? Estava mais bonita, parecia que estava mais jovem, assim. E ela veio justamente para me pedir um último favor e também para me agradecer. Ela me agradeceu por tudo que eu fiz por ela e pela família dela, pediu desculpas por causa da consciência que ela não tinha no momento,
de entender o motivo do trabalho, do porquê que eu estava na família, né, digamos assim, e para pedir que eu desse o último recado para a filha dela. O recado esse era particular, então, enfim, não veio ao caso aqui. Mas só para vocês entenderem essa experiência que, para mim, se não for alteridade, se não for pura caridade nesse momento, eu não sei qual é a outra palavra que descreve tudo isso, né? Para mim foi uma baita missão, um baita privilégio, porque e muitas comprovações para mim mesmo também, eu falo isso, eu estou todo arrepiado aqui, só de lembrar, e receber também o reconhecimento dela, já do outro lado, para mim, foi impagável. Não há dinheiro no mundo, não há retorno no mundo que pague a felicidade dela, ver ela feliz e bem do outro lado, e me agradecendo por todo, né, toda essa questão que foi feita com ela. Então, é isso, pessoal. Nesse momento, agora eu vou passar para o nosso colega, o Guto, fazer a finalização. Logo após, daí, se alguém tiver perguntas, a gente pode voltar a falar. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor, aos demais colegas. Eu me chamo José Augusto, popular Guto, e chegou a minha hora, né? Então, sendo assim, consideramos então que o Espiritismo oferece uma visão singular sobre a alteridade ao integrar a dimensão espiritual nessa relação. Ou seja, possui a capacidade de reconhecer o outro em suas diferenças, propondo um respeito ético ao outro como ser singular, promovendo a tolerância. Sabemos que a tolerância é fundamental para uma convivência pacífica, harmoniosa em sociedade. Propõe que reconhecer o outro é também reconhecer-se no outro, pois todos são espíritos em evolução. A evolução espiritual é central para a doutrina espírita, porque reflete a ideia de que a vida não é apenas uma experiência material, mas uma oportunidade para a alma se aperfeiçoar, superando vícios através da prática do bem, busca pela verdade e desenvolvimento de virtudes como o amor, a humildade, a paciência, a fim de alcançar a condição plena de sabedoria, bondade, felicidade e estar mais próximo de Deus. Ou seja, sua contribuição mais relevante para o diálogo interreligioso também é a ética da caridade e da humildade espiritual. A proposta ética espiritual da espiritualidade favorece a construção de uma sociedade mais fraterna, respeitosa e plural. A alteridade é vista como uma dimensão essencial da existência. E aqui eu finalizo a minha fala, peço desculpa aos demais, e eu agradeço pela atenção de todos e aos meus amigos de grupo. Muito bem, pessoal. Parabéns, parabéns. Deixa eu parar aqui minhas coisas. Para a apresentação. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui pelo chat, que já tem algumas perguntinhas, daí o pessoal do grupo pode ficar à vontade em levantar a mão aí. Levantar não, já pode abrir o microfone, responder. Se eu não me engano, a Andressa, que é espírita, eu não lembro agora quem que era. Então, outra vez você falou que eu era espírita, eu não sou espírita, não. Eu já frequentei. Já frequentou. Mas eu não posso dizer que sou espírita porque eu não sou membro ativo. Ah, então, sim. Não, que eu ia falar, de repente pode ser uma pergunta mais para quem é do meio do que, de repente, a pessoa está no grupo e não faz parte. Mas o Jonas também tem bastante experiência e pode, de repente, responder. Bianca aqui fez 2 perguntas, depois o Paulo, então a gente vai fazer uma ao chat, depois o Paulo, depois a gente volta no chat, beleza? Então, a Bianca aqui, a pergunta dela, a primeira, é por meio da caridade que a alma encontra a redenção, né? Uma maneira de o espírito se purificar de acordo com o espiritismo. Se quiserem falar sobre esse processo, sei que vocês deram uma pincelada ali, não dá tempo, né, de falar sobre tudo, mas se vocês quiserem
desenvolver mais a respeito. Eu posso fazer uma contribuição bem rápida aqui, também por meio da caridade. A questão é, qual é o tipo de redenção? Qual é a concepção que a gente tem como redenção, certo? A gente tem que se atentar a esse caso. Mas respondendo exatamente como ela perguntou, não só a caridade, mas sim a nossa expansão de consciência sobre o todo, sobre nós mesmos e sobre a Terra, certo? Porque não adianta, a partir do momento, a gente só praticar caridade e não adquirir consciência do todo, certo? É aquilo que a gente falou, nós viemos para cá para ter experiências psicoendócrinas, certo? A partir do momento que a gente não tem essas experiências psicoendócrinas, que seria do pensar e do sentir, né, na pele, a gente não está evoluindo também. E a partir do momento que a gente está só na caridade, só doando, a gente não recebe. Então, a gente atingindo novos níveis de consciência e aplicando a caridade como base de tudo isso, tenho certeza que você já está 99% acima da média da maior parte das pessoas. Teu áudio, professor, está mudo. Não sei o que aconteceu, mas eu não conseguia me desmutar. Deixa eu ver aqui se eu não perdi o chat. Eita lasqueira, perdi o chat, hein? Puxa vida. Se o pessoal que mandou no chat lá puder enviar novamente, ou vocês que estão aí quiserem ler, mas enquanto vocês dão uma lida aí, o grupo, o Paulo, depois a Paula. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Sim. A minha pergunta é mais relacionada ao Jonathan, que tem uma experiência mais aí com a religião. E com a outra colega do grupo aí, se ela tiver alguma coisa a acrescentar também, que teve uma aluna aí que falou que é espírita também, pode ficar à vontade, vai ser muito bem-vindo para mim. Eu sempre tive muita curiosidade, na verdade eu possuo um exemplar da Bíblia de Allan Kardec, eu já cheguei a ler uma parte. O Espiritismo ele tem uma versão própria da Bíblia, né, diferente da cristã, reunindo elementos do cristianismo, de certa forma, uma coisa ou outra por causa do sincretismo, certo? E eu queria perguntar se você já parou para perceber, ou se sou só eu que penso assim, que o próprio Allan Kardec, da onde ele tirou algumas ideias como karma, a própria reencarnação tem um tempo específico de duração, como você falou, de 7 dias para poder acontecer. Para mim, tem muita coisa que é muito similar ao budismo. A ideia da evolução, por exemplo, para mim é claramente inspirada na roda do Samsara. Você passar pelos 6 reinos, que cada vertente do budismo enxerga de uma forma diferente. Enfim, eu queria saber, para vocês que pesquisaram mais, né, porque eu infelizmente li pouco da Bíblia de Allan Kardec, pretendo terminar, mas esse é outro assunto. Se vocês têm alguma referência de que provavelmente possa ter alguma relação de Allan Kardec com os ensinamentos budistas, porque é muito parecido, a própria alteridade, a caridade é muito parecida, é chocante, cara, é muito bonito. Me amarrei na história que você contou, muito, muito profundo. E parabéns aí pela aula, pessoal. Ótima reunião. Muito obrigado aí. O Paulo, é uma baita pergunta, cara. Show. Parabéns pela pergunta. Eu acho que é bem, bem bacana mesmo. Isso mostra que você também está bem no caminho da expansão da consciência aí, cara. Top. Cara, eu tenho uma coisa para te dizer, que vai resumir tudo isso, tá? Uma, canalização, certo? Todas essas informações, a maior parte das informações que veio através dele foi canalizado pelos mentores deles, todos, né? E aí a gente entra agora numa questão mais ampla, certo? Para você entender
que um dos planos, né, de Micah, né, que seria Jesus Cristo, no projeto Terra que ele desenvolveu, a base da evolução humana, né, seria o amor, a fraternidade, né, e a caridade, certo? Então, o que seria difundido para todas as religiões, elas teriam que ser uma religião única, digamos assim, né? Uma filosofia de vida única, certo? Quem deturpou e quem fez essas divisões todas foram nós, seres humanos, certo? Mas o projeto Terra, na raiz, de acordo com as leis de Micah, de Sananda, enfim, é para ser uma fraternidade única, baseada no amor, na caridade, na disciplina, na alteridade pura, entende? Então, por isso que dentro do budismo e do taoísmo também, dentro do kardecismo, dentro da Umbanda raiz também, como exemplo, é praticamente a mesma filosofia, se a gente for ver. Por quê? Aí vem aquela questão. Daqui para frente, tende-se, e de acordo com o projeto Terra que vai vir para frente, tende-se a gente, todos nós, irmos para o caminho do universalismo, certo? Ou seja, uma só religião, digamos assim, mas ao mesmo tempo integralizando todas as religiões, todos os atos, porque afinal, né, somos uno com o cara lá de cima. Não sei se eu expliquei direito, Paulo. Eu posso completar? É que assim, eu já ouvi falar sobre a tese do universalismo, já tive a oportunidade também. Já conheci umas duas pessoas brevemente, ouvi um pouco, até dei uma pesquisadinha. Eu acho uma teoria muito interessante, mas acho muito improvável, porque o que acontece? O meu filósofo favorito, ele escreveu uma tese sobre o absurdismo, que é Albert Camus. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver. Ele costuma dizer que o absurdo, o trágico, surge a partir do momento que o universo, a existência, entra em contato com o ser humano, porque se você deixar o ser humano sozinho e o universo sozinho, não tem tragédia nenhuma. Mas quando você junta os dois, tem. E é exatamente por isso que houve essa segregação toda de religiões. Como você disse mesmo, o próprio taoísmo prega muito isso, que nós deveríamos ser todos um povo, né? Unificado, pelo menos de forma ideológica, de crença espiritual. Só que nós, seres humanos, temos essa capacidade natural de sempre dividir, ao invés de só somar um com o outro. O próprio budismo, por exemplo, é muito parecido com o espiritismo, mas ele é ateu. Nós budistas não acreditamos em um Deus, então como nós seríamos unificados aos espíritas, entende? Existem alguns, como um satanista cultista, que existe o de Anton LaVey, que é o estudioso, e existe os que fazem ritual mesmo. Como que um satanista se daria bem com um cristão, entende? Com um judeu. Então, eu ainda acho que falta muita expansão de consciência mesmo para o ser humano para poder chegar a esse ponto. Eu, por exemplo, sigo duas vertentes do budismo. A que eu mais sigo é a vertente Amida. No budismo Amida, nós acreditamos que nenhum de nós podemos mais nos tornar Budas, nós nunca mais vamos nos iluminar, que a gente só vai poder se iluminar quando todos os nossos irmãos puderem se iluminar junto com a gente. Afinal, não teria muito sentido na nossa visão eu conseguir me iluminar, já que todos nós somos um povo só, eu me iluminar, uma sementinha se iluminar e o saco de feijão tá todo apagado. Entende? Eu acho, tem um fundo de verdade no que você está falando, mas a gente olhando mais para o imediatismo, certo? A questão é a seguinte, a partir do momento que eu pratico a minha expansão da consciência, eu me ilumino, eu tenho condições, iluminescência suficiente para trazer o meu irmão junto comigo, certo? Além do que, como a gente é um faz parte do outro, cada um tem uma centelha divina que estamos entre todos nós, até uma pedra tem essa centelha divina, a partir do momento que a gente
transcende, atinge o nível exato de luminescência, a gente também está emanando essa luz, essa energia para o planeta inteiro. Então, ou seja, não adianta eu chegar e falar para todo mundo, pessoal, a partir de agora todo mundo tem que ser iluminado, porque não vai funcionar, porque tem que partir de dentro para fora, cada um recebe seu chamado e evolui conforme você sentir, certo? Então, sim, pode demorar 100 anos, 200 anos, mas o projeto Terra está aí para isso. E a espiritualidade está aí para isso. Inclusive, agora, mês que vem, até o mês que vem, muitas coisas vão acontecer e que vai quebrar muita coisa que antes nós sabíamos e vai vir a Terra que era tudo mentira. Certo? Então, assim, vai ter muitas descobertas, vai ter muita quebra de paradigma, mas o que eu aconselho para o pessoal? Desconstruam muitas coisas que todo mundo pregou para nós anteriormente e vão em busca do saber no todo, não o saber focado numa coisa só. Abram seu leque para a maior parte de informações e sentir, e não afunilem em uma coisa só, certo? A partir do momento que as pessoas irem para o lado do sentir, veja bem, do sentir, porque muitas vezes não adianta a gente ter um puta embasamento teórico e não ter o sentir, certo? Então, baseado nisso, sim, vai acontecer, mas dentro de um tempo certo. Se você for olhar 100 anos atrás, a gente ainda praticamente era bárbaros, um matando o outro. A gente vivia na parte do modelo mental empírita, onde quem gritava mais mandava mais. Hoje em dia já não é bem assim, certo? Então, os seres humanos estão evoluindo. Aos nossos olhos ignorantes, a gente está engatinhando, mas aos olhos da espiritualidade, né, a gente já evoluiu muito, certo? Desculpa me estender, professor, mas só queria concluir isso. Não sei se eu me fiz entender. Não, tranquilo. É que eu queria ouvir a Paula também, que ela tá com a mãozinha erguida ali, antes que dá cãibra. Desculpa, Paula, te fazer demorar aí, tá? Mas pela demora eu já até esqueci o que é que eu ia dizer. Não, mas é que eu não sabia que era sobre espiritismo. Há um tempo atrás, na época em que eu li um bocado, eu comprei alguns livros e li sobre. E eu achei muito interessante que, na verdade, sobre o espiritismo, posso estar enganada, gente, eu não estudei sobre. Eu gostei muito, mas eu não estudei sobre. Se não for do seu coração, você querer ajudar porque é de você, sabe? E Paula, no final do livro... Paula, fala de novo que eu comecei a estudar sobre, aí parou, aí voltou no meio da fala. Uai, foi meu microfone, será? Não, acho que foi a internet, uma coisa assim. Ah, agora eu esqueci de novo. Você dizendo que é sobre... A gente só pegou depois, quando você falou, é o seu coração, sobre você. Nossa, eu fui bem meiga, gostei. Não, mas voltando ao assunto, é que, bom, o livro contava sobre a história de alguns personagens e no final, o pai da menina, no caso, ele não mudou, de certa forma, ele continuou uma pessoa ruim, no caso, ele era uma pessoa gananciosa, extremamente corrupta, vou usar essa palavra, mas enfim, ele fazia coisas muito erradas. E acabou ficando meio como um vagante, ele não teve o seu... Sabe, ele morreu, mas não foi para um além bom. E já outra personagem, que era uma moça maravilhosa, que praticava o bem, sem prestar atenção em quem era o outro, só por ajudar, ela conseguiu meio que evoluir novamente. Ela já tinha essa imaginação de tipo, não, eu tenho que melhorar porque eu vou evoluir dessa forma. É meio que isso. Eu lembrei na hora e gostei. Enfim, eu vou estudar mais sobre. Boa. Adriana ou Jonathan, você tem acesso ao chat aí? A Paula falou uma coisa agora que eu lembrei que estava no chat, só que apagou tudo para mim. Depois que a Adriana falar ali, sobre... era uma pergunta sobre espíritos vagantes, algo assim. Eu vi sim. Peraí. Tá. A Adriana, hein, antes. A Bianca Daniela que falou essa pergunta. Isso.
Isso, mas antes a Adriana, enquanto você dá uma resgatada na pergunta. Fala, Adriana. Não estamos te ouvindo. Não sei se ativou seu microfone. Como a gente não está te vendo, não sei se você está falando. Consegui. Agora... Gente, eu vou tentar falar, mas é que eu tive um quadro de tromboembolia pulmonar. Então, não posso falar muito. É para falar para o Paulo que toda assim, a doutrina espírita, ela não foi criada por Kardec. Ela veio dos espíritos, né, através de fenômenos mediúnicos, né, que iniciou-se lá nas Irmãs Fox. Então, foram vários fenômenos. E Kardec, como era um professor, né, ele era um pedagogo, estudioso, e não acreditava nessas coisas, porque os espíritos deles começaram a se comunicar através de mesas girantes, papel escrevendo. Então, ele foi estudar, foi correr atrás para ver o que estava acontecendo. E ele, apesar dessa descrença, né, ele descobriu que por trás daquelas mesas, que uma mesa nunca jamais poderia falar, existiam seres inteligentes. E aí onde começou todo o processo. E aí foi tendo todo aquele trabalho, né, das psicografias, aí surgiu o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, e depois veio a que o Paulo chama de Bíblia, né? Na verdade, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é, na verdade, partes do Novo Testamento, da Bíblia, explicado pelos Espíritos, na visão espírita, né? De como o significado daquelas partes. E aí ele organizou todos os livros que a gente tem o Pentateuco, né? Que são cinco obras, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns. Então, são esses livros que a gente estuda, né, dentro da doutrina, que é o que o grupo falou muito bem aí, que a religião ela é toda envolvida fora da caridade não há salvação, né? E ela tem o tríplice aspecto, é ciência, filosofia e religião. E é isso aí. Eu só queria falar a questão do livro, que não é Kardec, que sempre fica assim bem claro que a doutrina ela foi trazida dos espíritos e ela tem a crença na reencarnação, né? Nas sucessivas reencarnações, que a Terra é como se fosse um planeta escola, que a gente está aqui para aprender e evoluir, né? Sempre buscando o bem, fazendo o bem para o próximo e para nós mesmos, porque, consequentemente, quando a gente ajuda o outro, aquilo retorna para nós, né? Então, é isso. Só para dar uma pincelada nessa questão que não foi Kardec. Foi Valeu, obrigadão. Kardec Tirou só onda. colocou a ordem. Desculpa, gente, a fala tá meio cansadinha ainda. E eu vou encerrar. Imagina, agora eu lembrei aqui que eu falei. Obrigado, Adriano. Eu falei a Andressa que era. Foi bom mesmo. A Andressa que era espírito, na verdade é a Adriana. Eu procurei eu falei com a Adriana no WhatsApp. A gente trocou figurinha naquela aula sobre o espiritismo, né? A Adriana, ela concluiu ali, ela explicou exatamente o que eu tinha respondido ali pro Paulo, né? Isso. Que foi realmente canalizado, tudo canalizado. Isso aí, perfeito. Quer que eu responda agora da Bianca, é isso? Isso, só para... Acho que não tinha ficado claro quando você falou sobre os mentores, né, Jonathan? Que os mentores quem, digamos assim, o médium canaliza, né, ele recebe essa orientação, as mensagens, etc., dos mentores, que seriam os espíritos, correto? Correto. Aí, por exemplo, só para resgatar uma informação, quando você está falando lá do estudo de caso, sua experiência, quando você fala, os mentores me fizeram isso, te orientaram de tal forma, nesse mesmo sentido, né? Exatamente isso, é nesse mesmo sentido. Porque o que acontece? Basicamente, o meu trabalho é em conjunto com eles. O Jonathan, não tenho força nenhuma, não tenho poder nenhum, certo? É tudo eles que fazem através de mim. Eu só executo basicamente o que eles
pedem e me mandam fazer. É claro que, conforme anos se passam, a gente adquire um nível de mediunidade muito alto, né? Que independente que eles estejam presentes ou atuantes naquele momento ali, a gente já consegue ver e sentir muitas coisas, né? Uma das coisas que é muito importante salientar também, por exemplo, quando a gente desenvolve muito nossa mediunidade, a gente consegue até sentir a energia das pessoas, até mesmo por uma mensagem pelo WhatsApp de texto, entende? Então, isso, dependendo que se a gente está com o nosso campo muito aberto, a gente nos afeta sim, nos afeta e nos afeta muito. Então, os nossos mentores é exatamente isso, os nossos, digamos, responsáveis, tutores, responsáveis pela nossa passagem na Terra. E eles vêm já encrostado no nosso DNA cósmico, que é implantado no exato momento em que a gente bota a cabecinha para fora, lá na mamãe, certo? Aí é codificado o nosso DNA cósmico ali, com toda a nossa hierarquia espiritual responsável pela nossa passagem aqui na Terra. Certo. Eu tinha anotado algumas perguntas, mas como a gente está meio avançado, pode responder essas do chat aí, que eu não tenho mais acesso nelas, se puder colocar. Deixa eu perguntar para a minha equipe se eles querem responder alguma dessas perguntas. Isso. Você pode copiar e colar aqui de novo, só para eu... Claro. Pra eu ver de novo. Eu vou pegar aqui a da Bianca, tá? Uhum. Aí o grupo pode ficar à vontade, não deixa o Jonathan falar sozinho, não. Não, vocês podem falar, por favor. Ou a Adriana também. Também. Pegou aí, professor? Da Bianca? Peguei. Perguntinha 2. Curiosidades. Espíritos vagantes seriam pessoas que não cumpriram algum processo importante. Aí tinha mais uma pergunta, não? Tinha. Tem mais uma ainda também. Deixa eu ver lá em cima, só um minuto. Era da Paula? Uma coisa assim. A Pantini perguntou... Tem uma pergunta bem interessante. Tá. Essa eu já respondi. Ô, Davidson, coloca de novo, por gentileza, que eu não tô vendo. A primeira que eu vi quando eu voltei aqui foi a Paulinha falando que falta alteridade. Então, se puder colar de novo, Davidson, sua pergunta, ou quem quiser, né, puder colar aí. Professor, eu estava falando sobre falta alteridade, mas era em outro assunto com o Paulo. Sim. Ele falou que faltava junção entre todo mundo. Foi isso aí. Eu falei que faltava alteridade entre todo mundo em si. Verdade. Tem a pergunta aqui do Davidson também. Davidson, no cristianismo acredita-se que a redenção pelo sangue de Jesus, que vocês poderiam falar sobre a visão do espiritismo. Beleza. Aí, se vocês quiserem dividir as perguntas, fiquem à vontade. Aí, vamos tentar ser meio breve. Guto, Ney, Andressa, vocês querem responder alguma dessas perguntas aqui? A Adriana, se quiser também. Se o grupo não responder, Adriana. Eu posso responder também essa dos vagantes aqui, é bem interessante. Beleza. Eu acho que eu posso falar um pouco dessa questão do sangue de Jesus, né, que o Davidson está falando, pelo fato de já ter sido evangélica durante um tempo. O cristianismo, ele acredita na questão do céu e do inferno, do antagonista, né, de Deus e do diabo. E o espiritismo não vê essa questão do sangue para salvar do inferno eterno ou de um céu eterno. A gente tem a caridade, a gente tem... eu acho que até a Adriana pode falar um pouco melhor sobre isso. Não é essa coisa de ir para o inferno ou ir para o céu. A gente está em constante evolução, então essa simbologia, essa coisa do sangue de Jesus é particular do cristianismo. Não tem muito a ver com o espiritismo, não. Eu acredito. Eu até coloquei no chat que, para nós, assim, Jesus, ele não morreu para nos salvar. Ele viveu para nos ensinar. Porque Jesus foi o espírito mais evoluído que já reencarnou aqui no planeta Terra. Então, toda a vivência é como se ele fosse nosso professor. Então, é os passos dele que a gente deve seguir.
Então, toda essa vivência foi como um grande mestre que veio nos trazer os seus ensinamentos. Então, como se ele fosse o nosso modelo, o nosso guia. Então, a gente deve seguir os seus passos. E para nós, eu tenho que falar e respirar, tá, gente? Desculpa aí que eu canso. Pode ir com calma. Da falta de ar. E aí, a gente não tem essa visão de céu e inferno. Porque o céu e inferno é uma vivência que você tem aqui já encarnado. Então, se você está bem, a gente pode se dizer que a gente está no céu. E se você está no desajuste, você está no inferno. A gente não tem essa céu e inferno. Nós temos diversas moradas no plano espiritual, que são as colônias. Então, assim, dependendo daquilo que você, da sua forma de vida, da sua conduta, do que você fez aqui na Terra, ao desencarnar, você vai para algum lugar. Não que seja céu e inferno, mas você vai para uma colônia, porque a vida continua, né? E assim, da mesma forma que a gente tem aqui, tem a morada lá. Só que lá, a morada espiritual, né? Então aqui, se você vivia uma vida cheia de mazelas, praticando mal, você vai desencarnar, você vai ficar vagando, como diz a outra. Mas assim, não necessariamente aquele que vaga também é mal. Às vezes ele só não encontrou, dependendo do nível de consciência que ele vai estar ao desencarnar. Mas o tempo todo que a gente clamar por ajuda, por socorro, fazer uma prece, elevar o nosso pensamento, sempre vai ter um mentor para nos acolher. Então, essa questão aí do sangue como salvamento que tem nas religiões tradicionais, dentro do Espiritismo não tem, porque a gente vê Jesus, nós acreditamos também em Deus, tá? Deus único, né? E Jesus como Filho de Deus e o Espírito mais perfeito, que já reencarnou, sendo o nosso mestre, modelo e o exemplo a ser seguido. É isso. Isso aí, show de bola. Deixa eu só complementar essa parte que você falou dos vagantes ali, que é bem importante também. Todos nós podemos nos tornar vagantes. Todos. A partir do momento em que nós desencarnemos e que a gente acorda do outro lado, em que a gente se depara que a gente aí, muitas vezes, pode estar aqui mesmo, né? Nós nos tornamos vagantes, né? Chamados pela Umbanda, entre outros, assim como Egum, certo? O que seria o Egum? Uma pessoa que acabou de partir e que, de repente, ainda não foi para uma colônia, ele ainda está aqui porque ele ainda não aceitou esse processo e ainda ele precisa sentir algumas questões, né? Ou até mesmo ele ainda está muito encrostado no material, né? Então ele precisa passar por algumas aspirações, digamos assim, para ele poder atingir um novo nível de consciência e assim ter a bênção, a oportunidade de ser recolhido por uma colônia, certo? Mas isso vai muito do merecimento da pessoa, porque sim, antes de tudo que a gente parte, essa questão de que filosófica ou até mesmo inocente, né, de que a gente sempre vai para uma colônia, de que a gente sempre vai para o céu, de que a gente morre e vai para um lugar lindo, vai para um gramado bacana, onde está todo mundo sorridente e feliz. Não é bem assim, gente. Nós temos que ter muito merecimento, um nível de luminescência muito grande para poder ter essa passagem direta para lá. Porque senão, se a gente estiver preso no egoísmo, no rancor, no medo, na escassez, no materialismo, a gente pode sim se tornar um vagante. Muito bem, pessoal. Deixa eu ver aqui, acho que não teve mais nenhum ponto, né? Foram todas sanadas. Eu ia só pontuar... Paulo, só um minutinho. Eu ia só pontuar, falando ali de alteridade, diálogo interreligioso, etc. Digamos assim, poderia ser um posicionamento um pouco mais recente, por assim dizer, porque a Umbanda, a gente começou a falar da Umbanda, né, quando a gente veio na aula sobre matriz religiosa brasileira, deixa eu até
ver se tá nesse material aqui ou se tá no... Ou se tá no... naquela tese, né, de doutorado que eu passei para vocês. Acho que tá na tese de doutorado. Será que é o Bittencourt? Acho que é o Bittencourt, peraí. Enfim, é o relato de como surge, né, a Umbanda. A Umbanda tinha uma pessoa que fazia parte das reuniões de espírita, do espiritismo, né? E daí é o Zélio Fernandino, né? E ele incorpora um espírito, né, uma entidade, que é o Caboclo Sete Encruzilhadas, lá em 1908, na cidade do Rio de Janeiro ali. Ele incorpora ali esse caboclo durante uma reunião espírita, entende? E aí a gente não tem o relato em si, né? Tem a narrativa a partir digamos, desse mito fundante, e daí, novamente, eu já vou até responder o Giovanni, né? Isso, Giovanni, exatamente, eu lembrei justamente, já para responder, reparem bem na linguagem, tá? Eu tô falando sobre um mito fundante, então, tô na episteme da ciência da religião. Então, eu ia falar sobre a questão da alteridade, agora pensando em diálogo interreligioso, né? Considerando que o espiritismo, ou a Umbanda, né, ela surge a partir, digamos, de uma expulsão, de uma rejeição de um espírito que se manifestou ali. Se manifestou, que foi encarnado, que foi incorporado, enfim, foi canalizado pelo Zeferino. E daí, né, poderia se problematizar de diversas formas quem é mais ligado à vertente de questões de racismo religioso, ou mais propriamente da Umbanda mesmo, poderia até afirmar que seria um racismo religioso, etc, etc, porque o caboclo, Sete Encruzilhada lá, ele não é um espírito europeu, não sei o quê, não sei, enfim. Meu ponto era pensar assim, seria possível dizer que houve uma evolução, para utilizar o mesmo termo que vocês têm utilizado, ou um amadurecimento dentro dessa religião, dessa percepção a respeito dessa que vocês falaram, né, sobre a diversidade religiosa, né? Deixa eu ver quem que foi que falou. Enfim, vocês falaram sobre a diversidade. Cadê? Acho que foi o Ney que falou essa parte. Isso, até aqui. O Ney falou sobre a diversidade, né? Com as demais religiões. A questão de entregar, né? Se interessar pela verdade na religião do outro, como se não houvesse na contemporaneidade, pelo menos, ou nos documentos que vocês acessaram, que eu recebi aqui, o Jonathan mandou o material que vocês produziram ali, né? Tem as fontes, eu vi que vocês procurarem os materiais interessantes, depois eu vou consultá-los mais a fundo, mas por essa, digamos, não classificação, né, da religião do outro, que entra um pouco também na alteridade, né, quando a gente vai falar nessa questão de religião, de enfrentamento à intolerância religiosa. Não há, pelo menos nos relatórios que eu olhei até 2023, né, relatos, por exemplo, de um espírita, perdão, já vou começar a ficar rouco, ó. Não há relatos de, por exemplo, uma pessoa da Umbanda, pessoa de outra religião, que diga que foi um espírita, é uma pessoa espírita que fez uma questão de intolerância religiosa contra mim, entendeu? Então, não há dados que apontem uma pessoa espírita nas denúncias
como provocadora de intolerância religiosa. Contudo, no entanto, aí essa divergência com a história da Umbanda, entendeu? Aí vocês lembram bem, o Giovanni falou. Daí, Giovanni, eu já vou responder o Giovanni, né? Vejo vocês falando com convicção sobre céu e inferno, mas será que realmente o Espiritismo está certo nessa questão? Aí eu já vou nem abrir para vocês responderem essa pergunta do Giovanni de certo e errado. Por quê? Eu deixo vocês exporem, né, no momento do seminário, mas a gente precisa voltar na episteme da ciência da religião. A proposta não é validar ou invalidar necessariamente uma doutrina de religião A ou B. Nós estudamos os fenômenos religiosos, inclusive, na próxima aula a gente vai começar a ver as origens, né, pelo menos os relatos de origens da espiritualidade no passado, tá? Então, assim, aí se é verdade, se não é, eu vou deixar a verdade nesse ponto. Por exemplo, tem uma pessoa no campo religioso evangélico que é chá de romã. Tô usando chá de qualquer coisa que tire esse negócio ruim. Senão vocês vão achar que é um ectoplasma, né, como diria. Aí já viram as fotos do ectoplasma? Né? Parece. Então, assim, a episteme, né, a perspectiva da ciência da religião, na verdade, ela não é para validar, é uma análise externa do fenômeno religioso, dos movimentos, etc, etc. Por isso que a gente deu essa entradinha nas religiões agora para analisá-las, e foi bom pra caramba ter o Jonathan, a Adriana não estava no grupo, né, mas a Andressa, parte do grupo que, né, agregaram bem por estarem dentro desse grupo, né, dessa filosofia, dessa religião, etc. Mas a ideia não é estudar, assim, teologicamente, né. Eu até fiz outros apontamentos, mas não quero entrar por aí. Mas, assim, queria ouvir brevemente se vocês teriam algo a dizer a respeito desse amadurecimento, se vocês acham que houve um amadurecimento, uma evolução, e pode até mesmo chutar o pau da barraca e falar assim, não, isso daí é mito fundante da Umbanda, se vocês acharem interessante, tá? Então, fiquem aí sobre esse ponto, né, de... Professor, resposta quentinha aqui, tá? Houve sim isso lá atrás, tá? Porque o projeto no início, até onde eu sei, até onde eles me falaram, era para ser com o kardecismo, ou seja, uma atualização dentro do kardecismo, digamos assim, uma evolução dentro do kardecismo. Só que houve essa barreira, né, dentro, então realmente esses espíritos tiveram que mudar, digamos assim, a estratégia, né, para criar a religião que seria a Umbanda na época. Mas isso realmente aconteceu, e isso, né, de uma certa forma, foi bom, porque daí já foi, né, já cresceu tudo. E a partir daí, muitos espíritos como os Exus, como todas as outras linhas dos guardiões, dos próprios caboclos, dos oguns e tudo isso aí, eles tiveram a oportunidade de trabalhar, de evoluir também, né, porque eles também estão em evolução, de trabalhar com nós aqui a partir dentro dessa lei maior que seria a caridade. Então, sim, professor, eu tenho certeza que sim, fontes seguras, digamos assim, e aconteceu. Agora, essa mudança, né, que realmente houve, é simplesmente um breve vislumbre daquilo que a gente estava falando, que eu falei ali em relação ao Paulo, que realmente as coisas estão caminhando para um linear, né? Por mais que muitas pessoas ainda não percebam, está caminhando para um linear universalista, certo? Onde vai ter várias fundamentações, e essas fundamentações, sim, vão ser várias religiões.
certo? Então, hoje em dia, quanto mais as pessoas atingem um novo nível de consciência, mais elas conseguem estar abertas para o todo. E é exatamente isso que está acontecendo. Se você for dar um passo para trás e olhar com uma visão mais macro, é exatamente isso. Show. Adriana, levantou a mão. Estou gostando das receitas que eles estão passando no chat. Realmente, o Jonathan já falou, realmente aconteceu, né? Foi através de uma reunião mediúnica que o Zélio foi acometido de uma paralisia, e dentro dessa reunião começou a se manifestar espíritos de índios e negros, né? Alguns ex-escravos, que seriam os pretos velhos. E aí lá dentro da reunião mediúnica, na FEB, eles viram e acharam que fosse obsessores, porque eles estavam vindo daquela forma. Por quê? A doutrina espírita, no início, ela era formada veio da Europa, então era mais o povo da elite, né? Então, eles começaram a ter realmente preconceito ali. Eu li um livro lá no hospital falando disso aí, por isso que eu estou comentando. E aí teve esse preconceito mesmo. E só que aí, quando manifestou lá o caboclo das 7 encruzilhadas, ele falou: então, amanhã, na casa do Zélio, vamos fazer um culto, onde esses espíritos terão a oportunidade de trabalhar, e será fundada uma nova religião, onde não terá preconceitos, e ela vai abraçar a todos aqueles que vão ser bem-vindos. Não vai ter preconceito de gênero, de cor, de etnia, e nada disso. E aí, assim foi concluído, né? No dia seguinte, porque teve essa rejeição mesmo do espiritismo, sendo que, assim, não é a doutrina, isso são das pessoas, né? Das pessoas que estavam ali, porque a doutrina em si, ela não traz isso. Tanto que eu frequento o espiritismo, sou espírita desde que nasci, né? E eu estou estudando a Umbanda tem alguns meses que eu comecei a estudar Umbanda, descobri ali uma religião linda, não conhecia. Então, assim, ela é toda envolvida também na prática de caridade, tem os rituais, tem as ervas, os banhos. Então, assim, é bem diferente nesse sentido do espiritismo, que dentro do espiritismo não tem ritual, não tem vela, não tem banhos, é tudo energia, tudo pela força do pensamento, né? E a Umbanda já trabalha essa parte material aí dos banhos e tal. Então, houve esse culto para formar essa nova religião, né? No dia seguinte, lá onde teve a rejeição do espiritismo, e muitas pessoas compareceram, e ali se manifestaram os espíritos, né? Dos caboclos e dos pretos velhos, que trabalham na Umbanda, e muitas pessoas ali saíram curadas daquela sessão, né? Pessoas que tinham problemas mentais, que melhoraram, outras que começaram a andar. E a partir dali, no dia 15 de novembro, no dia da proclamação da República, foi-se fundada essa religião, que é a Umbanda, que seria uma religião que iria abraçar todos, sem preconceito, levando o amor, a caridade, e aquela Umbanda limpa, né, que não tem corte de bicho, né, porque depois teve outras vertentes. E esses espíritos, por que eles vieram? Porque as outras religiões afrodescendentes, elas já estavam, como eles já eram um espírito que queriam trabalhar no bem, essas religiões estavam voltadas para fazer magia negra, essas outras coisas. Então, eles não estavam encontrando campo para trabalho. Por isso, foi fundada a religião Umbanda. É isso. Legal, bom demais. Ô, Adriana, só para eu entender aqui. Uhum. Essa informação daí que você trouxe é do livro que você leu quando estava no hospital. Isso, Ou eu também, eu já li algum material, porque eu também estou estudando a Umbanda. Então, tem outros materiais também que falam tem essa mesma pegada aí, dessas informações. Não, então, justamente o que eu queria entender era se digamos assim, a fonte seria da Umbanda ou se é, digamos, uma explicação do Espiritismo, entendeu? Essa fonte é da Umbanda mesmo. Ah, tá. É como se fosse assim, a Umbanda se explicando como é que ela surgiu. Tipo, então teve uma treta lá, daí nós encontramos um espaço aqui. Exatamente, na verdade isso
É da Umbanda, mas dos espíritos, né? Os É. espíritos, claro, para mim, de acordo, né? Meus mentores, enfim. Ah, não, tô classificando, digamos É. assim, quem é que desenvolveu esse material. Se foi Isso. da Umbanda, da Umbanda. Gostei do ponto de vista no sentido assim, acho que daí fecha para muitas, se não todas, as religiões. O problema não é a doutrina, mas a praxis do fiel, entendeu? Podia fazer uma camiseta num evento de diálogo interreligioso, dizer esse problema não é a doutrina, é a praxis do fiel. A praxis é o desenvolvimento prático daquilo que você entende enquanto teoria. Então, você recebe a doutrina, o ensinamento, etc., seja teológico, cristão, evangélico, etc., ou umbandista, espírita, enfim. Você recebe o ensinamento e como é que você vai praticar aquilo. Essa é a praxis, é a relação entre a teoria e a prática. Bom demais, gente. Paulo, para a gente terminar. Professor, só queria acrescentar, enquanto eu estava escutando vocês, eu pesquisei, galera, dei uma pesquisada básica aqui na internet, e evidentemente a gente não pode afirmar que Allan Kardec teve o menor contato com Buda. Nenhum conhecimento, nunca nem ouviu falar, então chegaram a conclusões bem parecidas em alguns aspectos, mesmo nunca tendo ouvido falar um do outro, né? Em épocas muito distantes, partindo do ponto de vista que Buda nasceu por volta de 500 a.C., né? Então, para 1800 é muito tempo. O conhecimento não chegou até lá, porque é asiático, né? Sempre teve essa barragem do conhecimento asiático para cá. E eu queria também só, mais uma vez, falar com o Jonathan sobre a minha crença sobre essa dificuldade de realmente unirmos todos nós em uma única crença, certo? Unificar as nossas energias e tudo mais. O que acontece? A Adriana, ela falou que seguem o único iluminado que pisou na face da Terra, que foi Jesus Cristo, né? Sendo que Buda, por exemplo, também significa iluminado. E existe um professor chamado Felipe Vidal, ele é um angolano, mas se formou em faculdade brasileira, muito inteligente, indico muito. E ele afirma nos estudos dele que Cristo não é um nome, Cristo é um título, e esse título já foi carregado por mais de 7 pessoas. E o primeiro deles teria sido, inclusive, o faraó Imhotep, né? Que teria criado já no Antigo Egito instrumentos que são usados até hoje em sala de cirurgia, o que fizeram todos acharem que ele era um profeta. Como cada tempo tem o seu avatar, digamos assim, né, natural, como eu gosto de chamar. Mas enfim, só queria acrescentar isso mesmo. Obrigado. Bom demais, gente. Olha, então, agradeço demais a participação de todos. Gosto muito dessa turma que vocês interagem, vocês participam, vocês perguntam, respondem, e isso para mim é fantástico. Obrigado aí por vocês terem. Todos os grupos, né, foram fantásticos, foram excelentes aí nas participações, nas contribuições. Gostei demais, gostei das perguntas, das receitas aqui. Cerveja hoje não, que ainda é quinta. Mas gostei das exposições, digamos assim, de onde nós estamos chegando, né, nesses entendimentos sobre alteridade, religiões. Sugiro que vocês continuem as leituras, né? O grupo 1 já está lá mais ou menos organizado, né, em direção ao desenvolvimento de um artigo. O grupo 2, não sei como é que eles vão fazer, se eles vão desenvolver alguma coisa. E o grupo 3 tem mais ou menos alguma ideia. Vocês podem pegar aquele material que o Jonathan me mandou, dar uma ampliada nele, dar uma trabalhada lá e manda em formato de artigo, cara. Na verdade, eu não incluí lá, nem na apresentação, essa minha experiência em si, porque eu quero formular ela de uma maneira mais tranquila, né, sem nomes, mas de uma maneira que seja mais didática também para o pessoal. Inclusive, incluir mais detalhes, né, que como aqui foi só um resumo,
Imagina quanta experiência que eu tive em 6 meses. Então, dá para incluir bastante coisa lá também. Dá para fazer em forma de artigo, sim, com certeza. Se o senhor nos apoiar, a gente pode fazer, sim. Dá, sim. O relato de experiência, ele tem uma metodologiazinha para você colocar, tal. Aí a gente orienta lá melhor. Então, só vou mostrar para vocês aqui, spoiler da próxima para nossa semana que vem. Cadê? Apareceu aí para vocês? Tá aparecendo, né? Que é Mircea Eliade. Aqui, ó. História das crenças e das ideias religiosas. A gente vai começar o tomo 1, tá? A capinha dele aqui bonitinha, tem em PDF, eu vou disponibilizar uma pasta de Google Drive só com as coisas das nossas aulas aqui, tá? Olha aqui, então, tomo 1, da Idade da Pedra aos Mistérios de Eluzes. Esse primeiro volume que é das origens do judaísmo. Tem um outro volume dos Vedas a Dionísio. Tomo 2, de Gautama Buda ao triunfo do cristianismo. Tomo 3, de Maomé. Aí eu vi vantagem. De Maomé, as teologias ateístas contemporâneas. Mas nós vamos começar aqui, porque assim, qual que é a intenção também, uma das intenções das nossas aulas é fornecer a vocês um aprofundamento teórico em alguns conceitos que eventualmente podem cair em ENAD, tá? Esse ano vocês não tiveram, escaparam. Ciência da religião não teve ENAD esse ano, mas pode ser que ano que vem, aliás, ano passado vocês não tiveram, esse ano ainda não foi, mas eu acho que não saiu no edital desse ano, né? O Ciência da Religião. Mas mesmo assim, então a gente vai aproveitar esse momento, vai explorar a Mircea Eliade. Não sei se a gente faz inteiro. O pessoal do LER começou a ler, não sei se foi esse material mesmo, que o Mircea Eliade tem outros materiais. Mas olha só, capítulo 1, eu quero ver se a gente pelo menos faz capítulo 1, 20 paginazinhas, tá vendo? 40 páginas. 40 páginas, não, 20 páginas. Começa na 19, vai até 40, ó. Um início, né? Ferramentas para fazer domesticação do fogo, etc, etc. A gente vai lá na história, tá? Depois, capítulo 2, a mais longa revolução, descoberta da agricultura. Cadê a religião aqui? Aqui, ó. Espaços sagrados de renovação periódica no mundo. Religiões neolíticas no Oriente Próximo. Antes ainda, né? Aqui, ó, no capítulo 1, ritos, pensamento e imaginação entre os caçadores paleolíticos. Surgido daqui de uma das perguntas que o Paulo trouxe lá na primeira aula. Qual é a religião mais antiga, né? A gente pode começar a explorar. É claro que aqui ele vai fazer no tomo 1 essa exploração para chegar até o judaísmo, né? Então, vai lá para cima. Cadê? Peraí, como assim? Ele vai afirmar que o judaísmo é a primeira religião do mundo? Não, o caminho do volume 1 é para as origens do judaísmo, entendeu? Aí tem um outro caminho que é para dos Vedas ao Dionísio, entendeu? Provavelmente é um dos mais antigos, pelo menos um dos dois. Então, porque assim, qual é o primeiro? Se ele começa pela fonte A, vai dar no lugar A. Se ele começa pela fonte B, vai lá no fonte B. É uma questão de escolha também do autor. Daí é legal a gente fazer essa leitura crítica. Quais são as perspectivas desse autor? Ele está, por assim dizer, embranquecendo ou favorecendo determinada religião como primordial, como primária, como primeira, entendeu? Claro, ele vai descer no terceiro, regiões mesopotâmicas. Mesopotâmica já está chegando, né? O Gilgamesh, épico de Gilgamesh. Religiões e crises políticas no Egito. Deus assassinado, Osíris. Aí vai subindo, ó. Pedra banana, etc. Mas para a primeira aula,
se vocês puderem, ler aí os 2 capítulos, mas deem foco no primeiro, para a gente ler assim, esses primeiros momentos, né? Vai lá no Paleantropídeos, os comportamentos mágico-religiosos dos paleantropídeos. Então, nossa aula semana que vem vai ser dentro desse primeiro capítulo. Concordo, 17 pessoas até o final da aula, por isso que eu gosto demais dessa turma. Onde poderíamos apreciar a aula de hoje mais tarde? Então, eu vou, assim que eu parar a gravação aqui, ele demora para me gerar o vídeo em si, mas eu envio para Nayara, que a Nayara vai ser, agora ela é a auxiliar de coordenação, e ela vai subir lá no canal do YouTube do nosso Centro de Estudos Humanidades, Línguas, etc. Que mais? Agora serão isso. Patrícia, eu não tenho acompanhado o grupo, estou perdida. Aí a Roberta já respondeu, as aulas serão às quartas, 8 horas. Isso, então a próxima aula, dia 9, certo? Não estou falando da data errada, né? 9, né? Da quarta, isso. Dia 9 de julho, então vai ser 9, 16, 23, 30, esse mês. Dia 9 de julho, às 20 horas, beleza? Até lá eu já recuperei minha voz de volta. Mas aí eu já vou encaminhar para vocês. Tá todo mundo no grupo do WhatsApp, será? Quem não tiver, fala não aí no chat. Eu acho que vocês estão, né? Eu vou encaminhar o material quando estou dando aula à noite, que pena. Eita. Professor, tá tendo lista de presença? O próprio Google Meet me dá a lista de presença no final. Ah, show. E fala quem é que passou por aqui, quantos minutos ficou na aula e tudo mais. Show. Beleza, pessoal. Então, eu vou mandar lá para vocês o texto do Mircea Eliade. Foquem apenas no capítulo 1. Se conseguirem ler o 2, tudo bem, ótimo, melhor ainda. Mas eu acredito que a gente consiga desenvolver em uma aula só um capítulo por vez, tá? E parabéns aí novamente ao grupo 3, parabéns ao grupo 2 da semana passada. O grupo 1 também abriu muito bem. Bom descanso a todos e até mais. Vou parar nossa gravaçãozinha.